A atuação do Fluminense, a vitória por 4-2, que tinha tudo para ser tranquila, se transformou em certos momentos do jogo num verdadeiro drama, que ligam sim um sinal de alerta para o próximo confronto contra o Mamelodi Sundowns, que é uma verdadeira decisão. O Fluminense apresentou momentos ali de preocupação do seu torcedor. E a gente vai falar deles aqui nesse vídeo, desde preocupações coletivas até individuais. Inclusive o senhor Everaldo. Everaldo, chuta no gol, pelo amor de Deus. E quais são esses pontos que a gente pode levar para o próximo jogo, como atenção para o Flusão? Vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Para quem observou os primeiros 15 minutos do jogo do Fluminense, e o ritmo de jogo que o Fluminense apresentava, inclusive nos primeiros 2 minutos o Fluminense já tinha 3 escanteios, sendo 2 finalizações absurdas que o goleiro pegou, do Paulo Henrique Ganso. Se você achasse, você cravasse, fizesse um palpite de que o Fluminense ia sofrer a virada nesse jogo, você falaria, essa pessoa tá maluca. Qualquer um que falasse isso, você falaria, tá maluco. Porque com 15, 20 minutos, desde quando o Fluminense abriu o placar, ele tinha 77% de posse de bola, tinha mais de 11 finalizações, sendo 5 no gol, e o San Hyundai não tinha nenhuma. Era um jogo completamente dominado. O que muito disso já dizia na própria escalação. A escalação do Fluminense, ela já levava a crer que o Fluminense queria ficar mais com a bola e teria que ser um jogo de mais paciência e não de tanta intensidade, porque era um adversário que iria se postar com as linhas bem lá atrás, fazendo com que o Fluminense tivesse um jogo de mais cadência, de mais toque, de mais paciência para conseguir entrar na área. E dito isso, o Renato ele faz modificações. Ele faz o Guga entrar no lugar do Samuel Xavier, o Ganso entrar no lugar do Nonato, o Serna entrar no lugar do Canobi e o Cano entrar no lugar do Everaldo. E aqui a gente tem um cenário para se imaginar que o Fluminense ele não sofreria tanto em questão de intensidade, mas que ele teria sempre a bola. E dito e feito, o Fluminense ele teve sua paciência, teve sua cadência ali nos primeiros minutos de jogo, sofre uma falta ali na entrada da área, e o John Arias faz um gol de falta. Jogo completamente dominado. Só que aí vem, e aqui eu evito ficar falando de coisas um pouco tanto quanto subjetivas para poder explicar uma queda de rendimento do time dentro da própria partida, mas aqui vai o primeiro ponto de atenção. A questão do contra-ataque era sempre óbvio, um contra-ataque era feito de velocidade, mas o principal jogador do time, que era o On-Sang, que ele joga inclusive na seleção da Coreia do Sul, ele sempre estava escapando sozinho, sempre com um em frente a ele, no caso um marcando ele, e não conseguia acompanhar. Ou seja, cadê aquela intensidade que a gente viu contra o Borussia Dortmund? O contra-ataque ele sai, vem do lado do campo, vai carregando, e por mais que se nasça de um erro de passo do Paulo Henrique Ganso, você quer a defesa inteira para conseguir cobrir. Você tem, se eu não me engano, eram 4, 5 jogadores do Fluminense contra 3 jogadores do San Hyundai. A bola é cruzada dentro da área, que na verdade era para o centroavante, o Eric Faria, se eu não me engano, brasileiro. A bola passa e acaba sobrando para o On-Sang. E aí você quer um atacão no Fluminense. Porque, de novo, nasce também de um outro contra-ataque, que dá uma lateral, é cruzada a bola dentro da área, e o principal jogador do time vai lá e faz o gol de virada. Ali você vê uma instabilidade muito grande no Fluminense. Por mais que você veja que o Fluminense ele tem um abismo técnico muito evidente em relação ao campeão sul-coreano, você vê que a intensidade não era a mesma. Em questão de reposição, em questão de tomar cuidado em relação ao principal jogador do time adversário, em relação a reter a bola também. O Fluminense ficou assustado. E aí termina a primeira etapa. Conscientemente, o Renato ele deu uma bronca no time, coisa que ele fala na entrevista coletiva depois, em questão de atenção, em questão de marcação, em questão de pegada. Só que nos primeiros 10 minutos do segundo tempo também começou assim, o Fluminense cedendo espaço. O principal jogador do time teve um contra-ataque que ele ficou mano a mano com o zagueiro do Fluminense. E a gente tem que ter uma crítica em relação ao Thiago Silva também. E que o Fábio ele vai de encontro ao jogador e a bola sai para lateral.
Mas a questão é, o Fluminense estava cedendo aos contra-ataques para o Rossano Hyundai. Até que o Renato, na virada do segundo tempo, ele faz a mexida, ele bota o Everaldo, ele tira o Paulo Henrique Ganso, que não estava bem no jogo, só que perdeu o meio campo. E aí depois se corrige com a entrada do Nonato e tira o Serna para poder colocar o Keno. Por quê? Porque era muito nítido que o Rossano Hyundai ia colocar uma linha de 5, outra hora uma linha de 6 para tentar se defender. O resultado era extremamente fundamental para os sul-coreanos. E aí você vê que o Fluminense ele não tinha um jogador de 1 contra 1. K9 não é jogador de 1 contra 1. O Serna ele até que tenta, mas não é um jogador de tanta velocidade e de tanta paridade quanto é o Keno. E aí o Fluminense já não tem o Sotel do Super Mundial para poder fazer esse enfrentamento que precisa com a última linha muito bem postada. E aí você tem o Keno para poder entrar na partida e incendiar a partida. A entrada dele e a entrada do Nonato ajudaram a mudar a mecânica do jogo. E aí você vê muito enfrentamento, até que o Cano ele tenta chutar a bola, né, para dentro da área. E aí você vê que tem tabelas feitas e o Nonato ele acaba sobrando, a bola toca para ele e ele bate de chapada para poder tirar o goleiro. E aí o Fluminense ele vira com uma tentativa de finalização, essa sim do Germancano, e a bola sobra. E o Fuentes, o zagueiro do Fluminense, ele vai lá e vira o jogo. Ali já dá um ar de tranquilidade maior, tá? Mas até esse momento era muito no abafa. O Fluminense ele estava tentando jogadas construídas, mas sempre no Keno. Por quê? Porque era o jogador de consertar. O John Arias ele não estava conseguindo nos consertar dessa forma. E aí depois um contra-ataque. O John Arias ele vem, corta e faz o cruzamento para o Keno bater de cabeça e matar o jogo, praticamente. Só que a gente precisa tirar atenções disso aqui. Como eu falei, o Fluminense ele tem um abismo técnico muito grande para o sul-coreano, não tem nem comparação. Só que é uma Copa do Mundo e onde a classificação ela está em jogo. Se você bobear, e isso já está se mostrando, tanto na Copa do Mundo de clubes quanto na Copa do Mundo de seleções, todo mundo sabe disso. A partir do momento que você bobeia e que você cede chance para o time adversário, mesmo que esse time adversário seja muito menos que você, é fatal. Mesmo que seja na fase de grupos, é preciso encarar todo o jogo como uma decisão. E é nítido que o ritmo de jogo e a corda esticada do Fluminense não era a mesma contra o Borussia Dortmund. Como eu falei, é muito complicado você criticar a escalação do Renato. Por quê? Porque não exigia um jogo físico. O jogo contra o Borussia ele elevava seu nível físico e nível de intensidade com jogadores que não podem entregar isso, como por exemplo o Cano e, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso. Então não faria sentido colocar o Cano e o Paulo Henrique Ganso contra o Borussia, mas contra um adversário que se fecha mais e que exige que você tenha mais paciência para conseguir rodar a bola e achar mais espaço, faz sentido ter um jogador como o Ganso em campo. Mas a partir do momento que você sofre o contra-ataque, você tem que ter sim reposições defensivas que consigam fazer com que essas lacunas não sejam abertas. E aí você tem um erro de posicionamento da defesa do Fluminense. Contra o Mamelodi Sundowns, isso vai ser fatal. Porque o Mamelodi Sundowns, no jogo contra o Borussia, ele mostrou que é um time de intensidade, é um time bem treinado, um time de posse, tá? Eles sabem o que fazer com a posse de bola. Eles saem de forma mais organizada. É muito melhor o Mamelodi Sundowns do que o Borussia. Se o Fluminense não entrar com a mesma postura contra o Mamelodi, ele corre risco sim de perder a vaga, apesar dele ser primeiro do grupo. Então, se o Fluminense ficar com essa postura, eu não me estranharia do Fluminense ser eliminado na fase de grupos, que corre risco. E isso vai muito questão também da escalação. O Ganso, para essa competição, já viu que ele não vai ser titular. Porque daqui para frente, a tendência é exigir mais ainda do físico. Você vai pegar o Padelotes, que é um time muito físico, e nas oitavas, se você passando, você vai pegar a Inter de Milão ou o River Plate, ou posso pegar o Monterrey. Qualquer um desses adversários exigem um nível de intensidade alta, coisa que o Ganso não pode mais entregar. Então, pode ser sido uns últimos momentos de alta intensidade do Paulo Henrique Ganso como titular do Fluminense. Aqui no Brasil ele consegue? Sim, porque tem times que exigem intensidade menor. E aí ele pode ser esse cara cerebral. Mas vai ter que voltar à escalação do Borussia Dortmund. E atenção, porque corre risco sim. Agora, a gente precisa de um capítulo à parte do Everaldo.
Everaldo, pelo amor de Deus, não dá para um atacante se eximir de fazer o gol. Eu sei que é muito fácil a gente falar quando a gente está debaixo do ar-condicionado, a gente não está jogando, a gente que nunca foi profissional ficar falando essas coisas, mas você tem opiniões dos próprios profissionais. Quando você pega a opinião do Washington no Sport TV, quando você pega a opinião de outros centroavantes, falando que infelizmente ele está com falta de confiança e que ele precisa acreditar mais no talento dele, é complicado. Você vê visivelmente o Everaldo se eximindo do seu papel de atacante que é fazer gol. Em 2 bolas, uma contra o Borussia e na verdade 2 ontem contra o Ulsan, ele se eximiu. Ele preferiu o toque ao invés de chutar. Não dá para um atacante se eximir de fazer o gol. Aí muita gente fica falando, mas é porque ele é reserva do Bahia. Eu sei que ele é reserva do Bahia, mas mesmo você sendo reserva de um time de muita expressão, você chegou no profissional. E você chegou no profissional como camisa 9. Você chegar no profissional como camisa 9 e se exime de fazer o gol, eu sei que você está com falta de confiança, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo, mas você queima a sua imagem para o seu futuro. Provavelmente, ele saindo, por exemplo, do Fluminense, dificilmente ele vai voltar para um time grande. Porque o time grande vai olhar para isso e vai falar, como é que eu vou contratar um atacante que não quer fazer gol? Um atacante que se exime de fazer gol. Pega tão mal quanto aquela declaração, por exemplo, do Gabriel Jesus que ele deu nas eliminatórias, falando que o gol não é o forte dele. Você é um camisa 9, você não fala que o gol não é o seu forte. Fica complicado. Fica feio. E aí você tem os gritos da torcida do próprio Fluminense, falando chuta Everaldo, que é até um pouco engraçado, mas tem um tom de graça e também de uma crítica que o jogador precisa se fazer, ou seja, ter uma autocrítica. Se você se exime de fazer o gol, você não tem que ser o titular. E aí fica complicado, porque o Fluminense não tem um reserva à altura para o Cano. O Cano não entrega fisicamente o que ele precisa, você tem um atacante reserva que se exime de fazer gol. Então fica complicado. A questão é que o Fluminense precisa manter o foco coletivo, ele precisa manter a atenção, porque o próximo jogo é decisão. Se o Fluminense não encarar esse jogo como uma decisão e ficar achando que o Mamelodi Sandal vai ficar esperando o Fluminense e não vai pra cima, o Fluminense corre sério risco de cair na primeira fase. Eu acho que o Fluminense passa, tá? Porque um empate pra ele já basta, mas que vai ser um jogo que precisa de atitude, que precisa de físico, precisa de entrega, e já tá muito bem colocado. Quero saber o que você acha. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Walter e até a próxima. Tchau.